Olá, meu querido irmão e minha querida irmã internauta. Neste momento, vocês assistirão a uma maravilhosa ministração da Palavra de Deus, completamente baseada nas Escrituras Sagradas. Uma palavra que visa a edificação do corpo de Cristo, que visa ao aumento de nossa fé, a edificação da nossa fé, a todos nós que amamos a Deus e que aguardamos pela sua segunda vinda. Você que deseja compreender da palavra de Deus, ser edificado, santificado, curado e liberto, neste momento pegue a Escritura em suas mãos, nos acompanhe nessa mensagem para a glória de Deus. Não se esqueça que no final você pode, inclusive, compartilhar com seus amigos essa mensagem, pode sinalizar com um joinha aqui embaixo do seu vídeo e mesmo tecer os seus comentários em o nome de Jesus. No livro de Hebreus, no capítulo 11. E eu vou ler com os irmãos do versículo 4 até o versículo 8. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara. Pois antes de sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Pela fé, ou de fato sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não viam ou não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Até aí está bom na leitura. Talvez os irmãos possam ter estranhado o fragmento que nós lemos aqui, porque nós repetimos aqui o que já dissemos na semana passada acerca de Abel, aí lemos sobre Enoque, e então lemos sobre Noé, e aí apenas começamos no versículo 8 a ler sobre Abraão. Sobre Abraão vai até o versículo 19. Até o versículo 19. E nós lemos então somente até o versículo 8. E qual a razão de eu ter selecionado esse fragmento para nós meditarmos essa noite? É para que os irmãos observem algo extremamente importante e muitas vezes, ou poucas vezes, falado pelos cristãos, porque este capítulo 11 de Hebreus, ele fala acerca da fé. E o apóstolo coloca esse capítulo da fé no livro de Hebreus para fazer a referência à fé da salvação. A fé da salvação. Ou seja, se vocês lerem todo o livro de Hebreus, vocês perceberão que essa carta fala acerca da obra de salvação que Cristo realizou por ocasião da sua encarnação e que Ele continua a realizar no sentido de que aquilo que Ele consumou na cruz, Ele agora aplica essa salvação a todos os eleitos, a todos os chamados, mediante o seu ministério celestial, que é o ministério de Melquisedeque, na base de uma nova aliança, num santuário espiritual e superior ao santuário do Antigo Testamento. E então, quando ele chega no capítulo 11, ele já dissertou muito acerca dos problemas
que enfrentavam os hebreus ali no final do primeiro século, no último quarto do primeiro século, né, quando os hebreus, em face das tribulações, das angústias, eles se sentiam desanimados da fé. E muitos até mesmo tentados, não por uma questão meramente de fé ou falta de fé, mas tentados a retornar ao judaísmo, como uma fuga das perseguições que eles estavam sofrendo naquele tempo. Isso é registrado no capítulo 10 de Hebreus, a partir do versículo 32 em diante. O apóstolo Paulo fala dessa circunstância, desse contexto histórico no qual eles passavam. Bem, então no capítulo 11 vem o capítulo de ouro acerca da fé, o capítulo que vem coroando esta epístola, no sentido de que os cristãos eles pudessem compreender a natureza da fé, o caráter da fé, pudessem entender a vitalidade da fé, a força da fé, a organicidade da fé, para que então eles pudessem viver por intermédio dessa fé. Nós sabemos que o justo, ele é chamado a viver por meio da fé. Ou seja, o justo, aquele que vive uma vida espiritual autêntica, como quem busca agradar a Deus, ele só pode fazê-lo por meio da fé, e de uma fé genuína, do coração, pessoal, orgânica, capaz de impulsioná-lo a viver neste mundo material, este mundo tangível, por intermédio da fé. A fé, de certo modo, ela relativiza esse mundo material, no sentido de que a fé, ela vislumbra com muito maior nitidez as coisas que não se veem, do que os olhos físicos que veem as coisas materiais. Por isso que aquele que tem uma fé viva, ele pode caminhar neste mundo e superar todas as adversidades imediatas que ele enfrenta, porque ele consegue enxergar além das circunstâncias, a fé enxerga além do mundo material. E, portanto, essa fé apresentada em Hebreus não é simplesmente uma fé como se tem o conceito de fé no vulgo, né? Ou seja, as pessoas pensam que fé é acreditar em algo. Inclusive, as pessoas falam de jogar na loteria, eles falam até mesmo fazer uma fezinha. Já viram essa expressão? Ou seja, eles acreditam que eles podem ganhar. Isso pode até ser fé, mas no contexto natural das coisas, do mero acreditar. A fé bíblica, ela é uma fé específica, é um dom de Deus. E ela precisa ser, primeiramente, descoberta no espírito humano, porque a fé é um atributo do espírito humano, como tem que ser também cultivada em nós, para que ela chegue a ser uma fé robusta, forte, e nos leve ao último estágio do nosso crescimento espiritual, ou seja, nos leve até a maturidade, ou como diz Paulo aos Filipenses capítulo 3, nos leve à perfeição. Então a fé, em Hebreus capítulo 11, é uma fé que fala sobre a salvação. A salvação de quem? A salvação do homem. E eu então trouxe os irmãos para essa porção, começando aqui novamente em Abel, indo até Abraão, para começar a desmistificar algo muito importante. Porque vocês sabem que, em razão dos estudos bíblicos, quando se faz o estudo da antiga aliança, da nova aliança, muito se discute nesse ponto como eram salvos os homens no tempo da lei. Já ouviram essa pergunta? Ora, se nós vivemos no tempo da graça, e o tempo da graça é esse tempo, essa dispensação da fé, da realidade de todas as coisas, muitos perguntam, e como eram salvos os homens do Antigo Testamento? Ora, todo esse capítulo 11, porque o capítulo 11 vai apresentar aqui algumas dezenas de exemplos de heróis da fé, todos esses heróis aqui registrados são do Antigo Testamento. Querem ver uma coisa interessante? O primeiro, aí é Abel. Aí o segundo é Enoque, o terceiro é Noé, o quarto é Abraão, o quinto, embora no versículo 11 fale sobre Sara, mas me parece, pelo contexto, que é uma continuidade acerca da fé ainda de Abraão, porque no 17 ele volta a falar de Abraão, e então ele continua no versículo 20 falando de Isaac, depois no 21 falando de Jacó, no 22 de José, no 23 ele fala sobre Moisés,
daí a partir do versículo 30 ele começa a falar sobre a nação de Israel como um todo, desde as vitórias que eles tiveram no deserto, como as vitórias dos juízes e depois dos reis, até que quando chega no capítulo 12, olha aí na sua Bíblia, capítulo 12, versículo 1, ele diz assim, olha, portanto também nós, olha que coisa interessante, ele apresenta dezenas de exemplos de heróis da fé, a começar de Abel, antes da lei, Abel, Enoque e Noé, antes da lei e antes do chamamento de Abraão. Aí ele continua com Abraão, indo até José, também um período antes da lei, embora um período dentro já da época do chamamento do povo de Israel. De Moisés em diante, ele continua no tempo da lei, ou seja, ele fala sobre o período antes da lei, e aí ele fala sobre o período da lei, ou seja, todo o período do povo de Israel. E aí ele diz no capítulo 12, versículo 1, portanto também nós, esse nós, portanto, aponta já para o período do Novo Testamento. Esse período da graça, esse período da fé, da realidade, da verdade e da realidade em Cristo Jesus. O que isso significa? Ora, ele vai falar sobre a fé e como essa fé, ela frutificou no coração de todos os homens, ou de todos os homens no sentido, tanto dos homens do princípio, antes da lei, como nos homens do período da lei, como nos homens do período depois da lei. Ou seja, a questão dispensacional, antes da lei, durante a lei, depois da lei, não implica absolutamente que a salvação em um desses períodos tenha sido por outra fonte, ou melhor, por outro meio, que não seja a fé em Jesus Cristo, ou a fé em Deus, de maneira bem particular. Ou seja, não importa se foi no período antes da lei, se foi no período da lei, se foi no período depois da lei, não importa em qual desses períodos, toda vida, em todos os períodos, em todas as épocas, a salvação, ela tem apenas uma única fonte e um único meio. Qual que é a fonte da salvação? Efésios capítulo 1, versículo 9. Versículo 9. Versículo 8. Pela graça sois salvos. Então a salvação, ela tem como fonte e origem a graça de Deus. E isso mediante a fé. A fé é o meio por meio do qual eu me aproprio desta graça divina. Então a graça é a única fonte da salvação e a fé é um único meio de salvação. Então, por exemplo, nós temos aqui o caso de Abel, o caso de Enoque, o caso de Noé, 3 nomes típicos daqueles que viveram antes da lei e que eles não somente tiveram a fé, descobriram a fé, descobriram, no caso, o tesouro escondido, usando os termos aqui de Jesus, na parábola do tesouro escondido, em Mateus 13, eles descobriram, na medida do possível, naquele tempo, o reino de Deus, que é o próprio Deus imanente em sua criação, com suas leis, com o seu governo, com a sua soberania, e, portanto, ao descobrirem eles essa imanência divina, essa pessoa divina, eles puderam se aproximar de Deus. Está aqui no versículo 6. De fato, e esse aqui um desdobramento do que se diz acerca de Enoque, hein? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. O que significa que eles agradaram a Deus. Ah, mas não tinha lei, mas não tinha a graça enquanto dispensações. Bem, a graça, enquanto graça divina, sempre houve. A Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, que a graça de Deus nos foi dada desde os tempos da eternidade. Então a graça não é uma questão dispensacional. A graça, ela é eterna. Agora, é certo que, segundo as dispensações, nós vivemos no período em que essa graça se torna universalmente conhecida e pregada em razão da encarnação do Verbo no sentido histórico da coisa. Aí quando o evangelho é levado ao mundo e as fronteiras são rompidas, os apóstolos fazem esse papel, o evangelho então ele começa a romper as barreiras do espaço. Mas em termos de graça de Deus, puramente, enquanto fonte de salvação,
a graça é eterna. Então observam que, tratando-se aqui de Abel, de Enoque e Noé, esses três nomes antes de Abraão, e mesmo Abraão, até José, no versículo 22, que também viveram antes da lei. Eu estou separando esses dois grupos por uma razão que daqui a pouco direi aos irmãos, mas o fato é que Moisés só aparece no versículo 23. A lei só vai surgir a partir de Moisés, do versículo 23 em diante, enquanto que todos os exemplos anteriores provam categoricamente que a fé e a graça, elas estão para todos os homens em qualquer época, independentemente de dispensação. Então não se há de pensar absolutamente que em algum tempo algum homem foi salvo por meio de outro meio que não tenha sido a fé. Lógico, não é que a fé seja um mero acreditar, eu acabo de dizer. Essa fé, ela tem todo um desdobramento. A fé, enquanto fé genuína, ela sempre vai gerar ação. A fé viva, orgânica, a fé que Tiago fala na sua epístola, para contrapor a fé falsa, a pseudo-fé, a fé manufaturada das pessoas quando não entendem a fé de Deus, como no caso Tiago escreve, aqueles que haviam se convertido, mas que não estavam compreendendo de fato a natureza da fé. Então essa fé orgânica, ela sempre foi possível, sempre será possível, e essa fé então, quando usada, quando cultivada, ela vai se desdobrar sempre em ação. O que nós vamos perceber é que todos esses exemplos aqui da fé, nenhum deles vai apresentar uma fé morta ou uma fé estática ou uma fé estéril. Todos os exemplos, esse é o capítulo de ouro da fé, e todos os exemplos vão sempre se desencadear numa ação, numa atitude, num procedimento daqueles que tinham fé. Ou seja, aqueles que dizem ter fé e até se orgulham e se gabam de sua fé, mas têm um viver piedoso inoperante, ou têm uma vida piedosa meramente artificial, exterior, é certo que essas pessoas não compreenderam o verdadeiro sentido da fé e também talvez nunca tenham entendido o capítulo 11 de Hebreus. A minha insistência nisso é porque, como existe essa dicotomia fé e obras, não existe essa dicotomia? Fé e obras. E essa dicotomia fé e obras ela é muito pertinente quando se entende pelos escritos de Paulo que o judaísmo, eles que dicotomizaram a fé e as obras do ponto de vista de que a fé, para Paulo, é a fé no sacrifício de Cristo, é a fé na obra de Cristo, é a fé nos méritos de Cristo, mas isso não significa que seja uma fé inoperante. Ele quer dizer que essa fé, uma vez firmada no sólido fundamento do Evangelho, ela há de produzir o fruto ou os frutos do Evangelho. E quando então ele contrapõe essa fé com as obras dos judeus, ele quer dizer não a dicotomia fé e obras simplesmente, mas a dicotomia a fé na obra que Cristo realizou, que resultará no coração crente todas as obras de Cristo, com a mera operação das obras da lei, com fins meritórios, como quem busca se auto-justificar diante de Deus. Então entenda, quando o apóstolo Paulo, ele fala categoricamente a dicotomia fé e obras, ele está falando contra um judaísmo que deseja fazer uma mera aplicação formal, exterior da lei, com fins de se obter o mérito da salvação. Nesse sentido, Paulo diz, ninguém é salvo por obras, absolutamente. Os irmãos entendem o que eu estou dizendo? Agora, quando Paulo coloca fé e obras em contraponto, os dois, mais uma vez eu quero repetir, porque isso é de uma seriedade muito grande, e essa ênfase nós temos dado nesse ministério há pouco tempo, relativamente ao tempo de ministério que nós temos. A fé verdadeira, ela sempre vai produzir fruto, ação, a fé vai produzir uma operação real
na vida do crente. É uma fé operante. Quando Paulo diz não as obras e sim a fé, ele não está dizendo que nós precisamos ou devamos ter uma fé meramente sentimental ou psíquica. Não. Ele está dizendo que a fé no coração é a única coisa que podem produzir para Deus a verdadeira obra que o homem precisa, que é uma obra como fruto da fé. E nós vamos ver isso categoricamente em Hebreus capítulo 11. E quando ele diz não às obras, ele não fala sobre as obras como fruto de fé. Paulo está falando das obras enquanto mero artifício humano, como quem procura cumprir a lei com o fim de adquirir mérito de salvação, sem a devida confiança em Deus e, sobretudo, na obra de Cristo Jesus a favor do homem. Que isso fique claro a todos os irmãos. Mas o fato é que a salvação, ela em todas as épocas ela foi pela fé, e sempre foi pela fé, a fé como meio, a graça enquanto fonte, e essa fé é uma fé viva, orgânica e operante, a fé do capítulo 11. Dito isso, eu quero então falar um pouco acerca de Abel, Enoque e Noé, como um bloco definido, específico, dentro de todos esses exemplos de fé aqui no capítulo 11. Eles têm uma importância tremenda, porque a partir de Abraão, versículo 8, no eixo do tempo e na economia de Deus ocorre uma mudança da perspectiva humana, ou Deus aplica um elemento de sua economia divina como um fator primordial. Veja, a partir de Abraão, vocês sabem que ele foi eleito por Deus, não? Eleito. Nós sabemos que Adão foi criado, caiu, aí foi gerando filhos, e isso foi até Noé, quando teve o dilúvio, aí houve a destruição em massa da humanidade, restando apenas Noé e seus filhos, que continuaram sobre a terra e vai até a Torre de Babel, quando ocorre então a grande rebelião em massa de todos os habitantes pós-diluvianos da terra. Com essa grande rebelião, ocorre que Deus então intervém na história e dentre toda aquela civilização daquele tempo, Deus escolhe a Abraão e diz: Abraão, vem para cá, sai da tua terra, da tua parentela, e eu estou te escolhendo, te elegendo, e por meio desta eleição em ti, ou para ti, eu estou predestinando a tua descendência a ser um povo particular meu. Ou seja, é em Abraão que surge então a ideia de eleição e de predestinação. Observa o que eu estou dizendo. Não estou falando para você que não havia pessoas predestinadas antes de Abraão. É porque em Abraão nós vamos encontrar a eleição e a predestinação de uma nação. Uma nação. Ou seja, é em Abraão que nós falamos assim: olha, Abraão, você vai agora ser separado e a tua descendência será um povo particular, um povo de propriedade exclusiva. Então a nação de Israel, ela é eleita e predestinada na pessoa de Abraão. E quando Deus elege, e aqui é importante ressaltar esse aspecto, Deus não está elegendo a nação de Israel para salvação, atenção, em detrimento aos não predestinados que estão fora da nação de Israel. E isso é tão evidente que o apóstolo Paulo vai usar o capítulo 9 inteiro de Romanos para dizer: observe, que ainda que o povo de Israel, conforme nós vamos encontrar em todo o Antigo Testamento, tenha sido uma nação eleita e predestinada, Paulo vai dizer, nem todos de Israel são predestinados ou eleitos para a salvação. Não parece uma contradição? A nação é eleita e predestinada. Agora Paulo diz que nem todos são eleitos para a salvação, ou para a filiação, ou para constituir o corpo de Cristo. Então é importante entender esse aspecto. A eleição de Israel no Antigo Testamento não visava nenhuma eleição para a salvação, para a filiação, de modo específico, e nenhuma predestinação para a salvação eterna. A eleição da nação de Israel visava tão somente a eleição de uma nação do ponto de vista ministerial.
É uma eleição ministerial, é uma eleição que gera uma incumbência e um serviço. Ou seja, Deus escolhe a nação de Israel para ela ser o oráculo de Deus para o mundo naquele tempo do Antigo Testamento. Ou seja, a nação de Israel deveria ser uma nação que funcionaria sobre a terra como um magnetismo de atração de todos os povos, para que os povos, por meio de Israel, pudessem compreender minimamente o plano de redenção de Deus para todos os homens. Tanto é que a nação de Israel falhou na sua incumbência. Os irmãos vão encontrar no Novo Testamento, por várias ocasiões, o próprio Cristo dizendo que eles falharam nessa missão. Nós vamos encontrar isso de maneira bem clara, embora de modo alegórico, na parábola ou no fato, alegoria do rico e do Lázaro, Lucas capítulo 16, versículo 19 em diante. Vocês conhecem aquela história que havia um homem rico, que ele estava todos os dias a uma mesa com muita riqueza, com muita fartura, vestido de púrpura, este homem, e ele se regalava a esta mesa abundantemente, enquanto à sua porta jazia um homem pobre, miserável, chamado Lázaro, cheio de úlceras, que desejava comer as migalhas de pão que caía da mesa, e não tinha. Vocês sabem dessa parábola, não sabem? Aí diz que o rico morreu, foi para o lugar de tormento, e o pobre Lázaro morreu e foi para o seio de Abraão. Olha que interessante, seio de Abraão. Não é seio de Adão, não é seio de Noé, não é seio de Enoque, não é seio de Moisés, é seio de Abraão. Porque Abraão é o germe da nação de Israel. É a semente, é a raiz da nação de Israel, como quem ali aponta para, no caso do homem rico, um símbolo do povo de Israel, da nação de Israel, e o pobre Lázaro como símbolo dos gentios. Então, diante dessa figura, olhem para mim, por gentileza. Se à porta do rico jaz um homem miserável, com fome, desejando comer das migalhas, e aqui dentro há um homem que se regala junto a uma mesa com tudo que há de melhor, de alimento, eu pergunto, o que pressupõe logo no início dessa parábola? Que, segundo a lei da mordomia cristã, ou da mordomia divina para todos os homens, em todos os tempos, de acordo com a lei da solidariedade que toda a criação possui, não é de se pensar que esse homem rico haveria ou deveria tomar aquele homem e suprir todas as suas necessidades ou não? Esse homem rico é um mordomo. Não é que Deus distribui muito para um e não dá nada para o outro. Esse aqui é o princípio da mordomia, que trata com o nosso ego. Por exemplo, nós vivemos hoje num tempo em que há uns que têm muitos, outros que têm muito pouco, outros que quase nada têm, outros que nada têm. Não tem essa questão? Tem, por fatores sociais, por fatores de estudos acadêmicos e outras coisas mais, e também em razão de muitos fatores que nós não podemos, muitas vezes, prever. Mas ocorre que esse desequilíbrio entre os seres humanos, entre nações, inclusive, existe, e Deus assim permite que as coisas sejam, para que o homem exercite a sua mordomia. Então, grosso modo, eu diria que se você usufrui de algum privilégio, de algum bem, ou de bens de finanças, ou de talentos, você, enquanto um mordomo de Deus, está cercado de pessoas menos favorecidas que você. Aí alguém fala assim, mas aí isso é uma desigualdade social. Mas lógico que é. Mas desigualdade existe para os olhos divinos como uma necessidade para que cada um de nós, enquanto mordomo, tratemos com o nosso coração. E então, ao dividirmos todos os nossos bens, talentos, dons, finanças, tudo, possa haver igualdade e assim nós pratiquemos a justiça. Pois, irmãos, podem ler 1 Coríntios capítulo 9, ou 2 Coríntios capítulo 9, salvo engano. É 2 Coríntios capítulo 9, em que o apóstolo Paulo fala sobre a prática da justiça e a prática da distribuição
das riquezas, sobretudo de natureza material. Então, voltando à parábola, o fato, a alegoria do rico e do Lázaro, nós temos logo nesse primeiro momento um homem rico com a mesa farta e um miserável. E aqui nós vemos a necessidade de se ter a aplicação da lei da mordomia no homem. Ou seja, este que representa os judeus, o homem rico, na sua tarefa, na sua missão, enquanto nação eleita e predestinada, ele deveria distribuir todo o rico alimento espiritual, ou todo o conhecimento espiritual, ou a revelação que eles obtiveram de Deus com as outras nações. E eles falharam. E aí vem Cristo dizendo a parábola, ou a alegoria do rico e do Lázaro, para dizer que esse homem rico não distribuiu. Ou seja, o povo de Israel falhou na sua missão de evangelizar o mundo antigo. Razão porque agora o pobre Lázaro, que representa os gentios, ele ao morrer ele vai para o seio de Abraão. Ou seja, ele vai para as riquezas, né, de Abraão, o chamado. Ele vai usufruir de toda a riqueza de que ele foi privado. Ao passo que aquele que tinha a mesa farta, agora ele será privado dessa riqueza, quando ele é lançado, então, no lugar de tormento, de acordo com o fato da alegoria. Há um outro texto também que mostra claramente como o povo de Israel falhou na sua missão de evangelizar o mundo. E alguém pode achar estranha essa expressão, o povo de Israel evangelizar o mundo. Parece que esse termo evangelizar seja próprio do Novo Testamento. Mas não se esqueça que em Gálatas 3, versículo 8, é dito que o evangelho foi pré-anunciado a Abraão. Ou seja, esse evangelho pré-anunciado quer dizer que eles tinham um evangelho em forma de um prenúncio do evangelho por se manifestar no tempo. Ou seja, ele tinha, o povo de Israel, a revelação de Deus, ainda que rudimentar, em sombras e figuras, mas tinha essa revelação possível, de acordo com as figuras que eles receberam lá do Antigo Testamento. Há um outro texto que diz que eles falharam em evangelizar o mundo, é quando o próprio Cristo diz, claramente agora, sem nenhuma parábola, ele fala, o reino de Deus será tirado de vocês e será dado então a um outro povo. Olha aqui, ó. Então, isso fica muito claro para nós, que quando Deus elege Abraão, e automaticamente ele está a eleger a nação de Israel em Abraão, esta eleição é uma eleição com fins de cumprir um papel de evangelização para as nações. Mas o povo de Israel fez exatamente o contrário. Tão logo se estabeleceram na boa terra e eles construíram o templo, com o tempo eles foram criando muros de divisão. Então eles colocaram, por exemplo, um muro que separava, construíram um átrio e colocaram o átrio das mulheres. E fizeram um muro, porque as mulheres não podiam ultrapassar aquele limite. Imagine. E aí eles iam segregando as pessoas, até o ponto de eles colocarem um muro e fazerem o átrio dos gentios. Então os gentios só poderiam ir até aquele muro. E todos esses muros de separação são os muros que eles foram construindo, segregando os seres humanos, na justificativa de que eles eram povo de Deus e de que os outros segregados eram gentios, ou eram pagãos, ou tinha algum problema de alguma ordem, mesmo sendo as mulheres judias, também eram segregadas, não podiam se aproximar do átrio central, do altar de sacrifício, para contemplarem ali, ainda que simbolicamente, a obra de redenção que era simbolizada pela morte do cordeiro e dos animais que ali eram sacrificados. Não é sem razão que o apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 2, ele fala de uma tal de inimizade. Lembram em Efésios capítulo 2, quando Paulo diz que Cristo aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois povos criasse em si mesmo um só povo, o novo homem, e desfizesse a parede de separação que estava no meio, isto é, a inimizade.
Essa parede de separação, a inimizade, não foi colocada por Deus. Nós temos, portanto, dois pontos. Nós temos os mandamentos na forma de ordenanças e temos a parede de separação. Uma coisa não é a outra. A lei na forma de mandamento, que o povo de Israel tinha, visava, de modo geral, fazê-los conhecer o pecado. Isso deveria humilhá-los. Não está em Romanos capítulo 7? Que eles deveriam chegar a uma conclusão. Miserável homem que sou. Aquele homem do capítulo 7 de Romanos, quando chega no versículo 24, ele está totalmente quebrantado e humilhado e ciente de que ele é um pecador tanto quanto qualquer outro. E a despeito de ele ter a lei e o outro não ter, eles são iguais diante de Deus, porque em ambos os povos, judeus e gentios, os sem lei e os com lei, impera uma consciência tão caída chamada de a lei do pecado e da morte, que nivela todos os homens debaixo de uma mesma condenação. Então a lei tinha essa função de levar o povo de Israel a compreender a pecaminosidade humana, e eles chegaram à conclusão de que eles eram pecadores. E agora eles poderiam ensinar aos homens o que é o pecado e fazê-los aproximar juntamente com eles junto ao altar de holocausto, para contemplarem ali a morte do cordeiro, simbolicamente falando, e aprenderem acerca da obra de redenção por meio do Messias que haveria de vir. Mas não, eles se orgulharam da lei, portanto a lei não cumpre efetivamente o seu papel, do ponto de vista prático, porque eles acreditam que eles são guardadores da lei, eles pensam que eles são cumpridores da lei, por isso que eles chamavam todas as pessoas de os pecadores, mas ao referir-se a eles, eram os não pecadores. Interessante, né? Tanto, até mesmo nos Salmos, quando vocês leem os Salmos, vocês vão encontrar textos como assim, por exemplo: os pecadores não prevalecerão na congregação dos justos. Salvo engano, Salmo capítulo 1. Como assim? Quem são os justos, quem são os pecadores aqui? Como é um salmo do povo de Israel, então traz essa ideia de que eles eram o povo de Deus justo, e que quem não fosse judeu era pecador. Então eles tomam a lei de uma maneira errada, como quem pega uma serpente pela cabeça, e então, ao fazer deste modo, eles acabam, a lei não cumpre efetivamente o seu papel, tanto é que eles não reconheceram-se pecadores quando veio Cristo. Antes acharam que Cristo era o pecador, mataram o pecador e ficaram os justos enquanto povo de Deus. Olha a inversão da coisa. Então eles têm a lei agora, ao invés de tê-la como instrumento de quebrantamento e de revelação de quem é o homem, eles tinham a lei como instrumento de orgulho, de presunção acerca deles. E por causa disso, eles criaram a parede de separação. Isto é, eles criaram inimizade entre eles e os povos. Então, nesse sentido, o povo de Israel não cumpre o seu papel de evangelizador. Por isso que vem Cristo, tira deles esse status de nação eleita para esse fim e estabelece um outro povo. Agora vem a igreja, também formada de eleitos. Todos esses eleitos agora para a filiação, eleitos para constituir o corpo de Cristo, eleitos para formar um homem só com Cristo, e uma eleição que também os elege ou os separa para cumprirem a obra de desenvolver o sacerdócio que o povo de Israel não exerceu. Por isso que o povo de Israel era a nação de sacerdotes, pelo menos no objetivo inicial, e agora a igreja é um reino de sacerdotes. E Pedro vai dizer claramente: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, a igreja é o conjunto de pessoas eleitas e predestinadas para formarem e constituírem um só corpo com Cristo, para fazerem parte desse supremo propósito de Deus, para fazerem parte do próprio Cristo, membros do corpo de Cristo, com o fim também de evangelizar o mundo, como tinha o povo de Israel, um só corpo com Abraão, para evangelizar o mundo. Os irmãos entendem isso? Sim ou não? Então, com essa colocação, nós fazemos a seguinte distinção. Aqui em Hebreus 11 nós vamos ver aqueles homens, ou os homens que são salvos antes da lei,
durante a lei e depois da lei, não importa. Quanto à salvação eterna, não há de se distinguir absolutamente nenhuma dispensação. A dispensação, ou as dispensações, elas não são cabíveis quando se olha para a Escritura com um olhar como quem quer entender a salvação eterna de Deus. Por que não há distinção de dispensação desse ponto de vista da salvação das pessoas? Ora, porque não importa se foi antes da lei, durante a lei ou depois da lei, quantos homens são salvos em qualquer época, só podem ser salvos pela graça de Deus. E só podem ser salvos por meio da fé. Não existe salvação por graça e fé somente nesta era. Não. Nós temos o exemplo de Abel, nós temos o exemplo de Enoque, o exemplo de Noé. Viveram antes da lei, não foi ou não foi? Havia o período da lei na época de Abel? Na época de Noé? De Noé ou de Enoque? E mesmo no tempo de Abraão, mas não havia. E como é que esses homens foram salvos? Ora, foram salvos pela graça, só a salvação pela graça. E qual foi o meio de que eles se utilizaram para se apropriar dessa graça? Hebreus capítulo 11. Pela fé Abel, pela fé Noé, pela fé Enoque. Ou pela fé Abel, pela fé Enoque, pela fé Noé. E segue-se pela fé Abraão, pela fé Isaque, pela fé Jacó, pela fé José, pela fé Moisés. O próprio Moisés foi pela fé. E pela fé a nação de Israel. E no capítulo 12, versículo 1, portanto, também nós segue-se por meio da fé. Não há outro meio de salvação. Só há uma fonte, a graça. Só há um meio, a fé. Então, esse ponto se estabelece nesse momento do nosso estudo. E o segundo, se estabelece que, mesmo antes de haver a eleição e a predestinação da nação de Israel em Abraão, fora desse propósito eletivo de Deus, há a salvação. Abel, Enoque e Noé. Entenderam ou não? Ou seja, a salvação não está para a eleição e predestinação. Tampouco a salvação está para uma dispensação. É isso que eu quero que os irmãos tirem do pensamento, desobstruam o entendimento dos irmãos com esses problemas. Eu não estou negando as dispensações, tampouco negando a presença na Escritura e na história da eleição e predestinação divina. Eu estou apenas corrigindo, colocando-os, cada um no seu devido lugar. A eleição e predestinação, quanto à nação de Israel, com uma função meramente de separar um povo para cumprir um ministério, um sacerdócio, um papel evangelizador do mundo ou para o mundo. Quanto à igreja, eleição e predestinação, para separar um povo, para constituir um corpo com Cristo, ser a noiva de Cristo. A noiva de Cristo é eleita por Ele, é Ele quem escolhe a sua noiva, e a sua noiva, enquanto auxiliadora, cumpre um papel, então, de executar e cumprir uma obra, que é a obra de Cristo. Enquanto auxiliadora, ela participa dos sofrimentos de Cristo, Cristo cumprindo a obra de redenção, e ela levando esta obra de redenção, anunciando aos homens para que todos creiam por meio da fé. Amém, queridos? Bem, entendido isso, acredito que deu para entender razoavelmente bem. Nós temos aqui, então, Abel, que apresenta aqui de maneira mais pragmática o objeto da nossa fé, levando em consideração que o objeto da nossa fé, conforme nós dissemos há 2 semanas, é o próprio Deus, ou seja, a fé, ela tem como objeto principal o próprio Deus. O Deus transcendente, o Deus imanente, o Deus transcendente que não se pode ser visto, nem hoje, nem nunca, o Deus invisível, conforme diz Colossenses capítulo 1, versículo 13, o Deus que não pode ser visto por homem algum, conforme 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16. Esse Deus que se apresenta de maneira imanente em toda a criação, e Paulo diz isso com todas as letras, quando diz, o Deus eterno, ele pode ser conhecido pelo homem, mediante a sua manifestação
nas coisas por ele criadas. Se é nas coisas, Deus está imanente nessa criação. E aí ele passa até mesmo a apresentar o que de Deus se pode conhecer, o seu eterno poder, os seus atributos invisíveis, até a sua própria divindade. Então, este é o objeto da nossa fé. E permita-me falar algo aos irmãos, sem ofensa a nenhum de vocês, nem a nenhum cristão absolutamente, mas o fato é que Cristo, o Filho de Deus, o Logos de Deus, e há de se lembrar que o Cristo de Deus, ele não veio de nenhuma, ele não tem origem em nenhuma nação de maneira específica, e não é propriedade de nenhum povo, de nenhuma cultura, de nenhuma nação, haja vista que, embora os cristãos falam, ou entendem que ele veio por meio do povo de Israel, mas o povo de Israel foi o meio da sua encarnação. Quando João quer falar sobre o Logos de Deus, ele começa dizendo que o Cristo de Deus, o Logos, o Verbo, que era Deus e que é criador de todas as coisas, que é a própria vida e é a luz dos homens, ele entrou no mundo que era seu e veio para os seus. Os seus não é o povo de Israel, absolutamente. Se alguém entende que os seus ali se refere ao povo de Israel, você vai ter que entender que o Logos, que é Deus, que é a vida, que é a luz dos homens, ele é descendente de Israel. Tem como? Tem como o Logos, o Criador de tudo, aquele que antes de haver qualquer coisa criada, ele era e estava com o Pai, estava ao lado do Pai, e era Deus, e era a sabedoria do próprio Deus? Como é que ele pode ser descendente de uma nação? Não tem sentido isso. É o mesmo erro que os católicos cometem ao dizer que Maria é mãe de Deus. Como é que Maria pode ser mãe de Deus? Não, é porque ela gerou a humanidade para o Cristo habitar. E esta humanidade, que tem o sangue de Maria, que procede da humanidade de Maria, é temporal e é homem. Homem que, com a ressurreição, foi unida eternamente à divindade do Cristo de Deus, mas não se pode dizer que Maria tenha gerado o próprio Deus. É um erro. Não é sem razão que o próprio Cristo discutiu esses méritos com seus discípulos e também com os saduceus e com os fariseus, quando ele pergunta em dois momentos distintos no seu ministério ao que eles diziam acerca do Cristo de Deus, de quem ele era filho. Aí os judeus disseram que o Messias, o Cristo de Deus, é filho de Davi. Aí Jesus fala, mas como pode ser filho de Davi, se Davi, ao se dirigir a ele, lhe chama de Senhor? Pode, porventura, o pai chamar o filho de Senhor? Não está invertido? Ou seja, quando os judeus disseram que o Cristo era filho de Davi, Cristo não aceitou, falou, não, está errado. A resposta está errada. O Cristo não pode ser filho de Davi, porque se ele é filho de Davi, como é que ele é Senhor de Davi? Não tem sentido. E quando perguntou aos discípulos, Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí ele teve uma visão totalmente transcendente da coisa. Ele saiu do tempo, do espaço, voltou à eternidade e viu o Filho no seio do Pai. Foi aí que Cristo disse, muito bem, Pedro, não foi carne nem sangue quem te revelou isto, mas meu Pai celestial. Ou seja, o Cristo de Deus, ele tem as suas origens no próprio Deus. O que tem a ver com o assunto que estamos colocando? É que esse Cristo não pode ser condicionado a um tempo ou ao espaço, não pode ser condicionado à nação de Israel, não pode ser condicionado ao cristianismo enquanto religião histórica que tem pelo menos 2000 anos, ou no máximo 2000 anos, e que de todo esse período de 2000 anos não conseguiu viver a expressão do Cristo de Deus, nem ao menos em um terço desse tempo. O Cristo de Deus é de todos os homens. Não é propriedade de uma religião. E o que eu quero dizer com isso é, esse Cristo de Deus, quando ele entra no mundo, ele não vem para ser o alvo final da nossa fé.
Eu falei para ninguém espantar e para ninguém ficar com medo de mim e nem achar que eu estou afrontando alguém. Pastor, Cristo não é o alvo final da nossa fé? Não. Onde diz isso na Bíblia? Em toda ela. Vou citar alguns exemplos. Tampouco o Espírito Santo é o alvo final da nossa fé. Qual é o grande erro do movimento pentecostal e neopentecostal e o grande erro dos movimentos carismáticos? É que eles elegeram o Espírito Santo como objeto final da sua fé. Ou seja, todas as pessoas envolvidas nessa teoria, nesse entendimento, desse movimento do Espírito Santo, eles têm como plenitude da sua experiência com Deus a experiência com a pessoa do Espírito Santo com seus dons. Tanto é que uma pessoa, quando alcança tais dons, ela é vista como alguém cheia de Deus. E alguém que, sendo cristã, tendo uma boa conduta, uma boa comunhão com Deus, mas se não recebeu os tais dons, essa pessoa é fria, é vazia, não foi batizada com o Espírito Santo, não recebeu a segunda bênção, que é a mais importante. Certo? Então, esse é um grande erro. Mas para dizer claramente que Cristo não é o alvo final da nossa fé, o Cristo histórico, eu quero dizer para os irmãos que o próprio Cristo ensina, em capítulo 17 de João, dizendo o seguinte, que ele veio para fazer a vontade do Pai. Que ele veio para falar as palavras do Pai. Diz que ele veio para tornar conhecido o Pai. Olha só. E ele diz então que ele veio glorificar o Pai. Não é isso? E então o apóstolo Paulo vai dizer em outro lugar que Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Qual é, pois, o alvo final da nossa fé? É o Pai. Cristo veio para nos levar de volta ao nosso alvo. Ele diz, olha, eu sou o caminho, mas o lugar para o qual eu quero levar vocês por este caminho que sou eu, é o Pai. Eu vou levá-los ao Pai. Enquanto o caminho eu sou mediador. Eu sou intermediário. Vocês são o alvo da redenção e o Pai é o alvo para onde vocês serão plenamente redimidos e estarão de volta à fonte da existência de vocês. Ah, pastor, com isso eu tenho medo dessas coisas. Eu vi recentemente algumas pessoas comentando e me chamou muita atenção, sabe? Tal comentário, porque é quando a gente ouve os comentários é que a gente consegue aferir a proporção do significado do ministério e, sobretudo, da aceitabilidade, o quanto, não somente a aceitabilidade, mas uma aceitabilidade em razão do quanto se compreende. Se pouco se compreende, aceita-se pouco. Algumas pessoas levantando a questão de alguns comentários que eu faço eventualmente, por exemplo, quando eu afirmo que Deus não existe, né? Que Deus é. Na verdade, isso é um elevar a Deus a um patamar maravilhoso, grandioso, porque eu estou tirando ele do meio comum das existências e dando a ele o único lugar, o único que não existe, mas o único que é em si mesmo. É o único que não procedeu de nada, porque ele é em si mesmo por toda a eternidade. E quando todas as existências acabarem, ele continuará a ser sempre o que ele é e sempre foi, sem nenhuma variação de mudança. Não é? Isso é santificar a Deus. As pessoas perguntam diante disso, mas pastor, o que nós vamos ganhar com isso? Digamos, né? É necessário mesmo essas explicações? Eu mesmo me recuso a falar isso para alguém. Ah, Deus não existe. O que a pessoa vai pensar, por exemplo? Não é? Vão achar que nós somos ateus, né? Se bem que, não sei se vocês já viram alguma coisa sobre esse sentido, mas não existe ateus fora do cristianismo, né? Ou seja, todo o ateísmo ele está dentro do cristianismo ou ele existe como uma refutação ao cristianismo. Todos os ateus da história, eles ou foram cristãos e se ateizaram com o passar do tempo,
ou ao se depararem com o cristianismo, negaram o Deus do cristianismo e, portanto, são ateus em relação ao cristianismo. Como nós somos ateus em relação a qualquer religião cujo Deus nós não cremos. Ué, se nós não cremos no Deus da religião tal, digamos, porque nos parece muito estranho, eles não vão nos chamar de quê? Vocês são ateus, vocês não creem em Deus. Não é assim? Enfim, mas é muito relevante essas coisas. E agora alguém poderia questionar, por que eu tenho que dizer que Cristo não é o final da nossa fé? Pastor, suprime isso aí, ainda que não seja, não precisa dizer. Não, tem essas coisas. Ora, mas nós não vamos dizer as verdades por qual motivo? Será por que a vida cristã de um grande número de pessoas, a sua maioria esmagadora, é uma vida fraca, frágil? Exatamente porque não compreendem as verdades fundamentais do Evangelho. Para eles, se eles disserem que acreditam em Jesus Cristo, levantou a mão, entrou na água, comeu um pedacinho de pão, tomou um pouquinho de vinho, estão salvos. E não se vê salvação. Eu sei que eu também, minha vida está bem atribulada, como a de vocês, é vida atribulada, problema para cá, problema para lá. Mas a salvação se manifesta e deve se manifestar em todos nós que cremos de fato, ainda que seja, como diz a Escritura, que a luz do justo vai brilhando como a aurora e vai se tornando o dia perfeito, devagarzinho, ponto a ponto, dia a dia, de fé em fé, de glória em glória, mas há de ter algum efeito. Do contrário, não haveria nenhum sentido. Então, as verdades do Evangelho nos levam a termos um caminho reto e sabermos como caminhar, para onde estamos indo e qual é o final da nossa fé. Tem muita gente que pensa que o alvo da sua fé é ele ser salvo do inferno. Se eu escapar do inferno, concluir a minha vida, eu alcancei a perfeição. Gente, para de bobagem. Olha que coisa interessante. João fala assim acerca de Deus. Deus é amor. Não tem definição mais simples e mais profunda do que esta. Deus é amor. Bem, se Deus é amor, aí vem Cristo em Mateus capítulo 5 e vai dizer, olha, vocês devem ser perfeitos como é o vosso Pai Celeste. Olha, ele é o modelo. Sede vós perfeitos como é o vosso Pai Celeste. Ora, e como haverá o homem dizer perfeito como é perfeito o Pai Celeste? Ora, se Deus é amor, então a perfeição deve ser a medida do amor. Por isso que lá no mesmo capítulo 5, Jesus continua dizendo que o Pai Celestial, ele não faz acepção de pessoas, porque ele dá o sol e a chuva para maus e bons. Assim devemos nós amar os nossos amigos e os nossos inimigos. E quando este amor então chegar na sua plenitude, teremos nós alcançado a perfeição. Olha Cristo ensinando o alvo. Então não é uma questão de ser salvo do lago de fogo, não ir para o inferno, não pegar macumba, olho gordo, inveja. Não tem nada a ver com isso. Na verdade, essas coisas são tão pequenas. O olho gordo, a macumba, a inveja e o próprio lago de fogo se tornam tão insignificantes quando o homem volta a Deus e ele então alcançar a plenitude de Deus em sua vida, plenitude possível, e ele conhecer a Deus, o amor de Deus, e ele mergulhar em Deus, ser absorvido de Deus, amalgamado de Deus. Essas coisas das quais ele se livrou são coisas insignificantes diante daquilo que ele ganhou. Então nós não temos que ser cristãos porque quero ficar livre de uma doença, porque eu estou com medo de ir para o inferno, porque tenho medo da morte. Ou porque eu quero ficar próspero financeiramente falando, ou porque eu quero arrumar um casamento. Não, gente, nós temos que ter uma visão grande. A visão da fé, ela sempre vai nos projetar para o alvo da nossa fé, que é o próprio Deus. Por isso que no capítulo 11 de Hebreus, o primeiro ponto a ser apresentado é o próprio Deus. Capítulo 11, versículo 3, enquanto o Criador que gerou e formou a partir da sua própria divindade, ou seja, do seu próprio ser, ele gerou todas as coisas. É o Deus imanente. Daí segue-se Abel apresentando o cordeiro, produto da sua fé,
para que nós vejamos agora o Cristo de Deus quanto à sua obra de redenção. Veja como se segue do Pai para o Cordeiro, do Pai para o Filho, do Criador para o Cristo Redentor. Então a nossa fé deve ter origem no Pai. O Pai é o alvo. Então muitos, ao longo da história da humanidade, e lá se vão tantos milhões de anos, em lugares mais remotos, em tempos remotos, eles não puderam crer no Cristo histórico. Não por incapacidade ou falta de fé, ou por rebelião, ou por desprezo, ou por coração endurecido, mas porque o evangelho histórico não lhe chegou pregado do modo como chegou a nós. Vocês imaginem só que interessante. Hoje, todo mundo tem uma Bíblia na mão. Qualquer um pode comprar uma Bíblia numa livraria. Até nas lojas americanas vende Bíblia. Não vende? Você vai para um hotel, chega lá, tem lá o Novo Testamento se você quiser ler. Se não quiser, deixa lá. Mas se quiser, está lá para você ler. Mas isso foi possível desde quando? Desde quando? Desde a invenção da imprensa. Por Gutenberg, 500 alguma coisa, século XVI. Quando veio a Reforma Protestante, e da Reforma Protestante surgiram as várias traduções da Bíblia, primeiro para o alemão, depois para outras línguas, até chegar no inglês, ao português, e hoje se traduz para centenas de outros idiomas. Mas e antes disso, como é que fazia? Imagina só que a própria igreja, na era medieval, quando nem todo mundo tinha acesso à escritura deste modo, encadernado como nós temos, porque não tinha essa produção industrial em massa, não tinha. A própria igreja pegou a Bíblia que eles tinham em latim e queimava essas Bíblias tudo. Queimaram as Bíblias. Quem tinha uma Bíblia queimava na época da Inquisição. Como é que essa palavra chegaria a um lugar distante, remoto? Muito difícil, não? 1000 anos de apostasia. Como é que pode ser isso? E aí a Escritura coloca dizendo, olha, Abel, ele exercitou a fé da salvação em Deus, quando ofereceu o sacrifício. Mas se ele ofereceu o cordeiro, ele creu em Cristo. Eu pergunto para você, será que Abel tinha essa mentalidade? Esse cordeiro é o Cristo de Deus que virá. Gente, não é possível. Cristo estava encarnado, tinha sido morto e ressuscitado. E os discípulos que conviveram com ele, os 3 anos e meio de ministério, não compreendiam as Escrituras. Abel, o segundo ou terceiro da linhagem, ia entender? Moisés não entendeu, o povo de Israel não entendeu. Abel ia entender. Ele poderia ter o conhecimento de que era necessário oferecer o cordeiro como forma de sacrifício, mas ele não tinha essa concepção cristã, evangélica do Cristo histórico. Não tinha. Mas está aqui alguém que exercitou a fé no Criador e ofereceu um sacrifício, ainda que ele não tivesse a compreensão que nós temos, mas ele obedeceu e ele, movido pela fé, ele entregou aquilo que tinha que ser entregue. E em seguida nós temos então Enoque. Enoque andou com Deus. E aí começam algumas dificuldades. Como é que Enoque poderia andar com Deus? Leia comigo versículos 5 e 6. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Então nós temos aqui algumas informações. Enoque se aproximou de Deus. Primeiro ponto. Enoque agradou a Deus.
Ele se aproximou de Deus, ele agradou a Deus, e conforme Gênesis 5:24, Enoque andou com Deus. Quando eu era criança, eu ficava pensando, esse caso de Enoque, a gente já tinha aprendido na escola dominical, Cordeirinhos de Cristo, uma canção que dizia: Enoque andou com Deus, e Deus para si tomou, por isso eu quero andar, igual Enoque andou. Então, aí a professora contava a historinha de Enoque andou com Deus, e eu ficava pensando, Enoque andando com Deus. Andando com Deus. Aí quando eu fiquei um pouco mais jovem, já era pregador, inclusive, eu ouvi uma pessoa fazendo uma pregação que na época eu achei belíssima e até interessante, como ele colocou, falando sobre Enoque, né? Os irmãos todos atentos, e ele era um bom orador. E ele dizia: olha, queridos, imaginem vocês que Enoque acordava de manhã bem cedo, e lá estava Deus. Ele falava: Deus, hoje eu quero andar contigo. Para onde eu for, eu quero que tu vais comigo, não me deixe, eu quero estar contigo todo momento. Aí Enoque tomava café e Deus tomava café com Enoque. Enoque saía de casa e Deus saía com Enoque. Aí Enoque ia trabalhar e lá estava Deus trabalhando com Enoque. Aí ele ia fazendo toda aquela descrição, aquela narrativa, para empolgar os irmãos, passando pelo horário do almoço, pelo descanso da tarde, a retomada do trabalho, ao anoitecer, lá voltava Enoque, Deus voltava com ele para casa. Os irmãos vão se envolvendo na história, né? E aí um dia Enoque saiu para passear. E Enoque andou nesse dia, andou. E ele andou tanto, mas tanto com Deus nesse passeio, que quando Enoque queria voltar, Deus falou assim para ele: Enoque, hoje você está mais perto da minha casa do que o da sua. Vamos comigo. Aí o povo vai ao delírio, né? Aí foi o momento que Deus arrebatou e levou Enoque para a casa dele, no caso, para o céu. Sim, mãe, muito bem colocado, é empolgante, é legal, é interessante. Mas então eu sempre tinha isso na minha infância e depois na minha juventude, esse andar com Deus. Deveria ser muito bom andar com Deus. Poxa vida, às vezes eu ando com um amigo, com um colega, com uma pessoa que eu gosto, é tão bom andar com aquela pessoa, imagina andar com Deus. Que maravilha. Mas aí é preciso que nós amadureçamos um pouco o pensamento, entendamos outras verdades, para entender que esse aproximar-se de Deus e esse andar com Deus de modo a agradá-lo, ele está, mesmo quando nós estamos estaticamente em um lugar. Andar não implica aqui movimento, não é ir ao trabalho, eu vou com Deus, eu volto do trabalho, eu volto com Deus, eu vou à igreja me encontrar com Deus. Não tem nada disso. Esse andar com Deus é um viver diário, constante, a partir de uma consciência que reconhece Deus como fonte e origem de todas as coisas, e um coração que confia e descansa nesse Deus, sabendo que Deus é o supridor, é o provedor, é o guardador de toda a nossa existência. E somente quando o homem tem tal coração, tal consciência, tal entendimento, e procede em harmonia com esse Deus que habita nele, é que então este homem pode dizer que ele agrada a Deus. E nisso se vê uma nítida diferença entre o que é ser um cristão meramente nominal, porque cumpriu os regulamentos de ingresso ou de iniciação naquela fé por meio do aceitar a Jesus, de uma escola de batismo, do batismo e do culto de doutrina, para uma vida de fato e de verdade conectado com esse Deus imanente e presente na nossa vida, onde quer que nós estejamos. E não podendo Deus se ausentar da sua criação, se ausentar de nós, pode o homem, na sua mente, no seu coração e na sua consciência, viver numa ilusão de viver por si mesmo, de ser ele a sua própria força, de ser ele a sua própria capacidade, de ser ele o seu próprio provedor, de prover para si a sua subsistência, a sua segurança. E quando o homem tem tal coração, como era o coração de Caim, este homem no seu coração está longe de Deus. A distância ou a aproximação não se dá em termos geográficos, nem em termos ritualísticos. Se dá
na mudança de mente e na mudança de coração. Moisés, ao escrever o Gênesis, demonstra isso claramente. Quando ele apresenta ali as duas linhagens, né, de Adão, ele vai construir a genealogia de Caim e a genealogia de Sete. E aí cada uma delas representa um tipo de comportamento face a Deus, frente a Deus. Cada uma dessas linhagens representa um tipo de reação e atitude diante do eterno. No caso de Caim, representa a linhagem daqueles que saíram ou retiraram-se da presença de Deus, olha, e foram habitar numa terra distante. Esses porque tiveram tal procedimento de se afastarem de Deus, repito, não em termos geográficos ou de rituais, mas em termos do coração, que é o homem maldito de Jeremias 17, versículos 5 e 6, maldito o homem que confia no homem, que faz o seu braço mortal a sua força, né? Ele será como um arbusto seco no deserto, que habita em terra salgada, inóspita e deserta, que não verá quando vir o bem. É esse homem, é esse coração, é essa atitude, é essa consciência iludida, caída, que ignora a vida de Deus, vive para si mesmo. Ela é essa que se afasta, se retira da presença de Deus, a linhagem de Caim. E porque essa humanidade, essa civilização sem Deus, ela vive por meio de si mesma, ela tem que se tornar provedora de tudo de que ela precisa. Razão porque a descendência de Caim começou a fabricar tendas, a criar gado, fabricar instrumentos cortantes, inventou a música. Ou seja, é registrado nessa genealogia que são esses que vivem sem Deus, como se Deus não houvesse, como se eles fossem deuses ou senhores de si mesmo. Eles precisam de uma grande indústria e de uma grande produção, porque eles não entendem que isto provém de Deus. Por isso que lá em Mateus capítulo 6, Jesus fala, não vos preocupeis com o que haveis de comer ou de beber ou de vestir, porque o Pai Celestial sabe do que vocês precisam, e Ele cuida e supre cada um de vocês. E essas coisas, quem buscam são os gentios. Olha aí. Então nós não temos que trabalhar, porque se nós trabalharmos, somos gentios? Não, é uma atitude de coração. Você tem que conferir a Deus todas as coisas. Se você trabalha, a força é dele, a capacidade é dele, a inteligência é dele, então você faz do seu trabalho um louvor para a glória de Deus. É isso. Ao passo que a linhagem de Sete, que é a linhagem, como diz em Gênesis capítulo 4, versículo 26, daqueles que invocam o nome do Senhor. Olha, eles invocam. Jeremias 17, 6 ou 7. Bem-aventurado o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Não está lá? Este homem, que é aquele que Mateus capítulo 6, ele não se preocupa com o que haverá de comer ou de vestir ou de beber no dia seguinte, é aquele que busca em primeiro lugar o reino dos céus, sabendo que as outras coisas são acrescentadas. Ora, se são acrescentadas, elas vêm sem esforço, porque ele busca o reino de Deus, a linhagem de Sete. E nessa linhagem é dito que eles apenas viviam e geravam, viviam e geravam, viviam e geravam. É esse entendimento. Então Enoque, ele andou com Deus nesse sentido. Enoque, ele conheceu a Deus no seu tempo, quando não havia ainda Gênesis, nem Êxodo, nem Levítico, nem Números, nem Deuteronômio, nem Josué, nem Juízes, nem Rute, nem Samuel, nem Reis, nem Crônicas, aí eu vou até Apocalipse. Não havia Antigo Testamento, nem Novo Testamento. Não havia lei e profetas, não havia Atos, Epístolas, Apocalipse. Não havia evangelho histórico, não havia o povo de Israel, não havia o templo, não havia as ofertas do modo como Deus deu para Moisés, com todos aqueles rituais. Não havia nada disso, havia apenas o conhecimento possível de Deus por tradição oral e a intuição, sobretudo, a intuição no espírito humano, que ativou a fé no espírito humano de Enoque, e o fez caminhar à luz da sua consciência iluminada, que é o próprio Cristo, Logos, que o fazia conhecer a Deus na medida do que era possível naquele tempo. Enoque agradou a Deus e se livrou da morte. A morte
ela é o resultado do afastamento da vida. Se Enoque se aproximou de Deus, que é a vida, se ele agradou a Deus, que é a vida, se ele andou com Deus, que é a vida, e por fim a vida o tomou para si, então não há morte para aqueles que estão na vida. Não há morte. Por isso que está aqui, Enoque foi trasladado. Ah, pastor, você quer o arrebatamento da igreja? Não, é a vida. Não é arrebatamento de igreja, é a vida eterna. E por que não é arrebatamento de igreja? Ora, porque aqui a ênfase aqui é que ele se livrou da morte. E quem será livre da morte? Somente os arrebatados? Os que morreram não vão também? E os que não forem arrebatados, como são os que são vencedores, não se livrarão da morte também? E as nações restauradas, lá em Apocalipse capítulo 21, também não se livrarão da morte sem serem arrebatados? A questão é, Enoque aproximou-se de Deus, que era a vida, agradou a Deus, que é a vida, andou com Deus, que é a vida, e a vida o absorveu de vida. E para esses não há morte. E então nós temos Noé, versículo 7. Noé, semelhantemente, com um espírito, com uma intuição aguçada, ele discerniu os tempos, e ele viu que o dilúvio era iminente. Enquanto ninguém podia perceber a iminência do dilúvio, Noé, advertido por Deus, ele creu e edificou a arca. Olha como é interessante. Pela fé, Enoque, ou melhor, pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca. E eu quero deixar isso em evidência. Pela fé, aparelhou uma arca. E daqui para frente, a fé e a ação vão andar juntas. Versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado... Versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado... Olha aí. Pela fé, obedeceu. Agora, a fé sempre será seguida por uma ação. Olha o versículo 9. Pela fé, peregrinou. O peregrinar é a ação da fé. Olha o versículo 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu. Fé seguida de ação. Versículo 20. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou. 21. Pela fé, Jacó, quando ele estava para morrer, abençoou. 22. Pela fé, José, próximo do seu dia, fez menção do êxodo dos filhos de Israel. O 23. Pela fé, Moisés, aí daí para frente, sempre fé, ação. Fé, ação. Fé, ação. A verdadeira fé, ela sempre é seguida de ação. Não enquanto complemento, como se a fé fosse em si mesma insuficiente e carecesse de um complemento ou de uma completação. Não, a ação é a fé em movimento. Amém? E a fé só pode estar em movimento porque ela é uma fé viva. O que anima a fé? A palavra animar, vocês conhecem bem. O que é a palavra animar? Quem está animado aqui? Animado quer dizer, você está... Quando a pessoa está desanimada, ela não fica amuada assim, parada. Dá ideia, é a ideia, né? Desenho animado, desenho em movimento. Animado vem da palavra latina, ânimo, que quer dizer alma. A alma é que anima. Estava lá o boneco de barro, na alegoria de Moisés. Deus soprou nele o fôlego de vida, gerando nele a alma, animou o corpo. E o corpo ficou um corpo animado, em movimento. Portanto, devemos ter uma fé animada, uma fé em ação. A fé é as obras, elas são a fé em movimento.
É isso aí que eu quero que os irmãos guardem. Então não há de se dicotomizar fé e ação, fé e obras. Porém, não devamos confundir as obras aqui com as obras da lei. Ok? Ficou claro para os irmãos isso? Glória a Deus. Muito bem, queridos, vocês acabaram de assistir a esta ministração maravilhosa. Eu tenho certeza que ela tocou o seu coração, que ela de fato lhe ajudou na sua fé, porque essas mensagens visam de fato a edificação do corpo de Cristo. Por isso eu quero te convidar neste momento a que você compartilhe com outros esta mensagem, compartilhe no Facebook, nas redes sociais, teça aqui embaixo os seus comentários, para que essa palavra se multiplique e se propague para tantas outras pessoas que ainda não a ouviram e não a conhecem. Inclusive, eu quero estender aqui o meu convite para você que mora aqui no Distrito Federal, para estar conosco em uma de nossas reuniões aqui na QI 4, lote 23, em Taguatinga Norte. Todas as quartas e domingos nós estamos aqui reunidos, sempre com uma poderosa e maravilhosa palavra de Deus sendo ministrada ao nosso coração. Domingo às 9 horas da manhã e às quartas-feiras às 20 horas. Venha, faça-nos uma visita para que possamos nós estreitar a nossa comunhão para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Há também a nossa igreja em Guarulhos, São Paulo, a nossa igreja em Planaltina, Distrito Federal, e também a nossa igreja em Goiânia. Consultando o nosso site, devoltapalavra.com, vocês terão acesso aos endereços, aos dias de cultos e mesmo os contatos com os respectivos pastores para a glória de Deus. Vamos juntos lutar pela fé cristã, pela fé do Evangelho, para a glória de Deus. Amém.